Senhores telespectadores, visitamos hoje um dos concelhos mais ativos, mais progressivos da beira litoral. Vêem na nossa frente uma povoação estirada, grande, é Condeixa a Nova. Porque antes dessa havia uma outra, Condeixa a Velha, que também se vê daqui. Se repararem bem, veem um grande aglomerado com chaminés a fumegar, é o Parque Industrial de Condeixa. Bom, aqui perto de nós, mas escondido por este outeiro, fica a raiz destas terras todas, Conímbriga. O concelho não é muito grande, 140 km², tem uma população de 15 mil habitantes e está a crescer. Há 10 anos eram 13 mil, mas sobretudo as fábricas, as instituições culturais, as avenidas novas crescem a olhos vistos. Dentro das indústrias tem um papel especialmente importante a cerâmica artística. Bom, isto é muito curioso, porque aqui na região não havia uma cerâmica artística. Eu estou-lhes a falar na fábrica mais antiga. Esta fábrica abre em 1960 e esta data é curiosa, porque em 1960 é que realmente o turismo português assume toda a sua força. É quando se começa o Algarve, a construção dos grandes hotéis, começam a vir grandes contingentes de turistas e aqui na região não há nada para vender, porque um dos males do nosso turismo é não termos nada para vender aos turistas. Vinha muita gente aqui a Coimbra, bom, e então há um industrial que tem esta ideia: eu vou fazer uma cerâmica com motivos antigos, motivos históricos, mas que foram inventados. E nasce assim a chamada cerâmica de Coimbra. Estou diante de algumas das peças mais representativas. Reparem, isto é um tinteiro no século XVIII. Reparem, por exemplo, na graça desta caçada, uma caçada do século XVI, uma montaria, lá veio o cavaleiro, lá estão a apanhar o gamo. Bom, fazem-se aqui por ano cerca de 150 mil peças que vão para todo o mundo. E eu acho que este é o caminho certo, porque reparem, isto são peças muito bonitas, tudo quanto nós fazemos com as mãos fica bem feito. Condeixa era a terra das mós e dos palácios. Dizia-se que não havia em todo o mundo mós tão boas como as mós de Condeixa. Faziam-se grandes buracos na rocha para fazer mós que se exportavam para o Brasil, exportavam-se para a África, exportavam-se para a Índia, porque nenhuma mó fazia um pão tão branco. Bom, não admira, é claro, era o mós de um calcário brando, moía o trigo e moía o calcário, ficava tudo branco. Hoje já não há mós dessas, naturalmente, há restos, mas ficou essa lembrança: não havia melhor pão que o pão branco de Condeixa. Quanto a palácios, nesta vila, que é pequena, é claro que é pequena, havia 40 palácios de brasão. 40! Nem em Coimbra havia tantos. Como é que se explica isso? 40 palácios numa terra tão pequena? Eu não tenho explicação, não sei. Mas é claro que tenho uma hipótese. A minha hipótese é que eles estavam aqui exatamente porque não podiam estar em Coimbra. Coimbra pertencia ao senhor bispo, ao senhor bispo conde. Os senhores fidalgos não podiam fazer palácios em Coimbra, vinham fazê-los para aqui. Bom, esses 40 palácios hoje poucos existem, porque a invasão francesa, em 1811,
esteve instalada aqui um Marechal Massena e quando retirou, mandou queimar todos os palácios. Até a igreja não escapou, mandou queimar tudo, tudo. E isso é estranho também porque ele não costumava fazer isso. Condeixa foi uma vila mártire, inteiramente incendiada. Inteiramente não. Porque o Marechal Massena abriu uma exceção. Disse lá aos seus soldados, este palácio, este, está aqui na nossa frente, vê este, a este ninguém pega ao fogo. Nunca ninguém soube porque é que o Massena abriu essa exceção para o palácio. Bom, eu é que desconfio, sou um desconfiado. Este palácio é o Palácio dos Lemos, foi feito no século XVII, mas era um nico a comparar com isto. Isto que estão aqui a ver, isto é tudo obra do tempo do Marquês de Pombal, feita por um bispo de Coimbra, que era um grande apaniguado do Marquês de Pombal, Dom Miguel de Lemos. Dom Miguel de Lemos passava aqui os verões, foi ele quem fez esta fachada enorme. O Dom Miguel de Lemos fez uma fortuna enorme. Bom, e o Dom Miguel de Lemos ainda era vivo no tempo das invasões francesas. Ele fez este palácio enorme à espera que o rei Dom José o viesse visitar. O rei nunca veio. E eu também desconfio que sei porquê. O rei era muito devoto e achava que este bispo, escolhido pelo Pombal, enquanto o outro estava na cadeia, estava lá no Forte Bom Sucesso, o Dom José era muito devoto e não tinha medo de fazer pecados. Por outro lado, este bispo era da maçonaria e o Massena também. Eu não sei se isso tem alguma coisa a ver com o facto do palácio não ter ardido. De qualquer maneira, ainda bem que não ardeu. Um outro belo palácio foi completamente incendiado, mas depois foi muito bem reconstruído e hoje é a sede da Câmara Municipal de Condeixa. É este em que agora me encontro. Tem uma sala com retratos. Esses retratos são o resumo da história moderna de Condeixa. Este velhinho de barbas brancas, Francisco de Lemos, olhem, é filho do dono do tal Palácio do Bispo, porque o palácio não era propriamente do bispo, era do irmão do bispo, embora quem o pagasse fosse o bispo. Este era o filho do dono do palácio, foi o primeiro presidente da Câmara aqui. E quem criou a Câmara foi o famoso Rodrigo da Fonseca Magalhães. Rodrigo da Fonseca, um político muito inteligente, muito astuto, chamavam-lhe a Raposa. A Raposa, vejam que ele tem mesmo cara de raposa, é um belo retrato aquele que lá está. E na outra parede estava o retrato do próprio bispo. Ele agora está a restaurar, mas podem vê-lo aqui, é muito curioso, este retrato é um verdadeiro apólogo falante. O senhor bispo, com as duas mãos, segura um livro, é a Bíblia Sagrada, mas o livro tem na base um envelope. E o que é que diz a direção do envelope? É uma carta do excelentíssimo senhor Marquês de Pombal para o excelentíssimo e ilustríssimo senhor Bispo de Coimbra. Na base de tudo, até na base da Bíblia Sagrada, estava a confiança do Marquês de Pombal. Mas não é só Condeixa que tem coisas para ver. Todo o concelho tem curiosidades. Agora estou na Ega. A Ega é uma terra muito antiga, era uma terra dos templários. Aqui era a fronteira entre a terra dos cristãos e a terra dos mouros. E havia aqui um castelo de templários, houve aqui muitos combates. Bom, de tudo isso chegou até nós as ruínas do Paço dos Comendadores
e a igreja que depois foi muito transformada no tempo do rei Dom Manuel. Este pórtico que vêem é perfeitamente manuelino e no interior há muitas coisas interessantes. Tem, por exemplo, uma pintura do século XVI, que tem o Comendador de Santiago. Sabe-se quem é? Aquele cavaleiro que está de joelhos é o Dom Afonso de Lencastre, que era bisneto do rei Dom João II. Está a dar graças a Nossa Senhora da Graça. Toda a igreja e os altares laterais têm muito interesse, aliás, estão classificados como imóvel de interesse público. Um outro ponto com muito interesse arqueológico é este. É o lugar de Alcabideque, na freguesia de Condeixa a Velha. Bom, o que estão a ver é uma espécie de torreão, o povo chama-lhe o castelo, e debaixo da torre há uma grande nascente de água. A força da nascente pode-se ver pelo volume do ribeiro que corre dali. Toda aquela água nasce ali. Hoje escorre pelo ribeiro fora, mas na época romana a água era elevada e a partir da torre ia um aqueduto de 5 km que levava esta água até à cidade de Conímbriga. Bom, como Conímbriga não tinha outra água, este ponto aqui tinha uma guarnição militar, daí o castelo. Curioso é o nome, porque Alcabideque vem de um cap-dec, que tem a ver com caput, cabeça, aquae, da água. Ainda hoje, agora, o povo chama isto a cabeça da água, porque era realmente aqui que se colhia a cabeça, a matriz da água que se bebia em Conímbriga. Ora, aquela água servia, entre outras coisas, para isto que estão a ver. Isto é um jardim com repuxos de uma vila romana. Portanto, há perto de 2000 anos vivia aqui um senhor romano que se dava ao luxo de ter um jardim com todos estes repuxos. É apenas um dos aspectos da cidade de Conímbriga. Eu tinha vindo aqui outras vezes, mas isto não estava coberto e, portanto, o sol, o temporal, o frio, o gelo estragavam completamente as coisas. Hoje fizeram esta cobertura. Há quem não goste, há pessoas muito conservadoras, não gostam. Eu acho que esta cobertura realmente é a solução de um problema. Hoje toda a gente pode ver o Jardim dos Repuxos e é uma das coisas mais interessantes da arqueologia romana que nós temos em Portugal. Eu já tenho falado aos nossos telespectadores muitas vezes de coisas romanas. Estou-me a lembrar que já lhes mostrei aquela magnífica ponte romana de Chaves sobre o rio Tâmega, uma ponte tão sólida que esteve até há bem poucos anos aberta ao trânsito. Foi construída há 2000 anos e passavam ali caminhões carregados e a ponte aguentava. O 101 celas lá na minha beira, aquela torre de 101 celas, ninguém sabe para que é que aquilo servia. É um belíssimo monumento e está junto de grandes minas e mesmo debaixo da torre apareceram agora escórias. Portanto, aquilo era realmente um centro onde residia provavelmente um grande industrial das minas, porque toda a península era rica de minas. Outro monumento importante que já vimos é o criptopórtico do Museu Machado de Castro, aqui em Coimbra, bem perto em Coimbra. O criptopórtico construído para aguentar um palácio romano, claro, depois um palácio que serviu de paço episcopal durante muitos anos e que agora é o Museu Machado de Castro, um dos museus mais interessantes do nosso país. Vale a pena ir a Coimbra para visitar o Museu Machado de Castro.
O Templo de Évora, quem é que não se lembra do Templo de Évora? Serviu durante muito tempo de açougue. Açougue é um templo ligado muito à história de Portugal, porque até a Revolução de 1383 teve ali um dos seus lances, o Fernão Lopes conta isso. Ou São Cucufate, que tem uma história curiosa. São Cucufate é uma vila que não foi demolida pedra a pedra, como quase todas as outras vilas. Não foi, porque quando acaba a civilização romana já começa a civilização cristã, e houve uns fradinhos preguiçosos que, em vez de estarem a fazer um convento de novo, meteram-se ali, e a vila romana chegou até hoje por causa desses fradinhos. Ou mais a sul ainda, Milreu, que tem retratos dos imperadores, é uma coisa única. Bem, são monumentos, isto, meia dúzia de monumentos de uma importância mundial, porque monumentos pequenos, devo dizer que em Portugal há, da época romana, cerca de 2000. É intensíssima a ocupação romana em Portugal, perto de 2000 monumentos. Em todo caso, acho que nenhum é tão importante como este, Conímbriga. Quem quiser conhecer o que foi a ação dos romanos neste pedaço do mundo que hoje é Portugal, tem de vir a Conímbriga e tem de estar até no Museu das Escavações. O museu é uma lição permanente. Aquela grande esplanada que acabamos de ver corresponde à parte central do Fórum Romano. Bom, o Fórum está aqui reconstituído com todo o rigor, porque, é claro, levaram as pedras, quase todas, mas ficaram fragmentos. E com base nesses fragmentos, e com base também nas regras da arquitetura da época, foi possível fazer esta maquete, que nos mostra como era há 2000 anos o Fórum da cidade de Conímbriga. Mas todo o museu é uma lição da forma como os romanos viviam, como os romanos trabalhavam, como os romanos preparavam os seus instrumentos de trabalho. Eu acho que museus destes é que são verdadeiras lições de cultura. Mas em Condeixa também há tristes memórias para contar. Estou a falar-lhes aqui num lugar semidesértico, a que ainda hoje o povo chama Os Lentes. Simplesmente isto, Os Lentes. Este pinheiral é Os Lentes. Bom, e isso recorda uma tragédia que aconteceu neste lugar no dia 18 de março de 1828. 18 de março, reparem, está agora a fazer anos. Bom, é a história da morte dos Lentes. Muitos dos senhores telespectadores já terão ouvido falar nisso. O caso dos divodignos. É interessante recordar para quem não saiba. Quando morre o Dom João VI, há este problema: quem é que vai reinar? É o filho mais velho, Dom Pedro, do Brasil, é o imperador do Brasil. É o filho mais novo, Dom Miguel, que está exilado em Viena da Áustria, porque ele representa o passado, o absolutismo, a ordem antiga, e, portanto, todo o país se divide. A gente nova aspira ansiosamente pelo reinado de Dom Pedro, pelo constitucionalismo, para um regime de liberdade. As classes velhas, instaladas,
mantém todo o seu dogmatismo, é preciso respeitar o trono e o altar, é preciso que o senhor Dom Miguel venha acabar com toda esta canalha da juventude que está a estragar o velho reino de Portugal. Bem, a verdade é que Dom Miguel volta do seu exílio, em Coimbra fazem grandes festejos, há foguetes em toda a cidade, os sinos da universidade, os sinos da Sé Velha, da Sé Nova, tudo aquilo toca de alegria. Há 3 dias de feriado para os estudantes e o senhor reitor reúne os professores todos e mandam a Lisboa uma deputação com 6 lentes, um por cada faculdade, para cumprimentar o senhor Dom Miguel, para o felicitar pelo seu regresso ao reino e mais, para, de certo modo, lhe dar força, prestígio, autoridade para restabelecer o absolutismo. Os estudantes liberais não acharam bem. Havia até uma seita que era os divodignos. Esta palavra é curiosa. Divo tem a ver com divino, com divindade. Portanto, divo é o homem que merece ser Deus. Digno, claro, é digno. Portanto, os divodignos eram os estudantes que se consideravam a si próprios dignos de ser deuses. Bom, não admira, era uma juventude romântica que queria fabricar com o seu esforço, com o seu entusiasmo, um mundo novo. E só os deuses fazem os mundos. Bom, eles não gostaram que os lentes viessem. Os lentes lá vieram 4 no dia 12 de março. Estas datas são importantes. 4 no dia 12 de março, com os seus séquitos, os seus criados, os seus escudeiros. Mas houve 2 lentes que se atrasaram e que só vieram 5 dias depois, em 17 de março. Ora bem, durante esses 5 dias, chegou a Coimbra uma notícia que fez estremecer de indignação toda aquela rapaziada. Dom Miguel, em Lisboa, tinha dissolvido as cortes e tinha começado a proceder como um rei absoluto. Bom, e os rapazes, os divodignos, que tinham deixado partir os primeiros 4 letros sem fazer nada, resolveram que os outros 2, esses não chegavam a Lisboa. Não chegavam com certeza. Vieram atrás dele durante a noite. Eles pernoitaram, os lentes pernoitaram a Condeixa, ali em Condeixa. Puseram-se a caminho, mas quando chegaram aqui à estrada, saíram-lhe um grupo de estudantes embuçados, eram os tais divodignos, obrigaram-nos a sair das carruagens, traparam esta carreira e aqui, exatamente neste pinhal, é que por isso agora se chama os lentes, mandaram-nos estender no chão e a tiro de cabuz e a golpe de punhal tiraram a vida a 2 lentes e feriram gravemente mais 4 membros da comitiva. Bom, só que eles julgavam que ninguém via, mas estava ali uma mulherzinha, uma tal Mariana, desata aos gritos, e aqui embaixo é a estrada. Se o senhor telespectador vir bem, agora vê lá passar automóveis. Naquele momento o que passava era um esquadrão de cavalaria. Ouviu os gritos, os cavalos vêm por aí acima, os rapazes fogem espavoridos para toda a parte, mas são apanhados um a um, algemados, atados, mandados para Lisboa e são todos menos 3 conseguiram escapar, mas foram todos enforcados no cais do Tojo. Os juízes deram a sentença como lhe mandaram dar, não atenderam a nenhuma atenuante, nem sequer atenuante dos motivos que tinham levado os rapazes a cometer aquele crime. E os motivos eram a indignação pelo facto de Dom Miguel ter faltado à palavra dada, porque Dom Miguel jurara sobre os santos evangelhos que ia cumprir a Carta Constitucional
que ia casar com a sobrinha Dona Maria e que ia ser o regente de um Estado constitucional. E faltou a tudo isso. Eu já ouvi um dia um ilustre português falar no direito à indignação. Não acredito que haja direito à indignação. Mas existe a indignação que tem reflexo no direito. Quem procede sob os efeitos de uma indignação legítima tem uma enorme atenuante. E esses rapazes estavam possuídos de uma legítima indignação por Dom Miguel ter faltado à palavra dada. Os juízes não atenderam a essa atenuante. Não atenderam porque eles entendiam que o Dom Miguel tinha feito bem. Assim é que estava certo. Quer dizer, aqueles juízes estavam de um dos lados do processo. Os estudantes estavam do outro lado. Os juízes eram fanáticos na defesa do tempo antigo. Os estudantes eram dogmáticos na luta pelo tempo moderno. Foi realmente um conflito de gerações. Eu hoje não estou por uns nem estou por outros. Houve depois quem chamasse mártires aos lentes que aqui morreram e quem chamasse heróis aos estudantes que aqui os mataram. Eu não acredito nem em mártires nem em heróis. Penso que todos foram vítimas do fanatismo e da ignorância.